O que é calor específico? Calor específico, na física tem um conceito, né, que é aquecer 1 grau Celsius, 1 grama de água. Para a biologia isso se torna um pouquinho mais simples, é mais fácil explicar. Calor específico é a capacidade que a substância tem em reter energia. Vamos repetir isso? Calor específico, para a biologia, é a capacidade que a substância tem em reter energia. Tudo bem? Capacidade que a substância tem em reter energia. No caso, o calor específico da água é alto. Logo, ela tem capacidade de reter grande quantidade de energia. Tá bem? Alto calor específico que a água tem. A água tendo alto calor específico significa que ela vai reter grande quantidade de energia. Vamos associar os detalhes, pessoal? Por que então que a água participa das reações metabólicas? Por que a água então no ser vivo é chamada de solvente universal? Porque é onde está a energia, concorda? É onde está a energia. A energia está na água, no organismo. Como assim, professor? Não estou compreendendo. Bom, então vamos montar um cenáriozinho aqui. Você está se alimentando, você está comendo carboidratos, por exemplo, né? Primeira fonte. O carboidrato, pessoal, ele vai gerar energia na forma de ATP. Aí esse ATP que está na sua célula agora será usado para fornecer energia para uma reação metabólica. Então, pense comigo, analise o que eu vou falar. Você acha que a quebra da glicose gera o ATP, esse ATP que foi gerado vai diretamente na reação metabólica e faz com que ela aconteça. O que você acha do que eu falei, pessoal? Acha dessa frase? Isso, será que é uma verdade? Repetir. A glicose gerou ATP, o ATP que foi gerado agora vai diretamente na reação metabólica e faz ela ocorrer. Isso é certo ou não? Não, isso não faz muito sentido. Então o que acontece, na verdade? A glicose gera o ATP então ele é metabolizado, ele é quebrado e gera o calor. E onde vai ficar o calor? Na água. O fato da água ter um alto calor específico, ela vai reter grande quantidade de energia. Então, a reação metabólica está ocorrendo porque a energia está na água. As nossas reações metabólicas acontecem de forma ideal em qual temperatura? 37. Qual temperatura, gente? 37 graus Celsius. Por que a 37 graus Celsius? Bom, porque as reações metabólicas elas têm um grau de energia. E nossa água, a água do nosso corpo, retém quantidade de energia suficiente para manter o nosso corpo a 37 graus Celsius, fazendo então com que todas as reações metabólicas aconteçam de forma ideal. Aí de repente você está com febre, o seu metabolismo então começa a acelerar, você começa a queimar mais ATP, para que o seu sistema imunológico te defenda daquele detalhe, daquela agressão. 37 vai para 38, 38 vai para 40, 41. Bom, o que aconteceu então, pessoal, com o seu organismo? Além de aquecer demais, as suas reações metabólicas estão ocorrendo de forma ideal? Não. A sua reação metabólica ou as suas reações metabólicas estão muito aceleradas, porque o seu organismo está com grande quantidade de energia, acima do que você realmente precisa, entende? Então a febre pode levar até o processo de desnaturação, né? Pelo grau de agitação das moléculas e acabar rompendo, desnaturando a proteína. Isso pode te matar, tá? Muito bem, então eu gostaria de fazer um apanhado geral. Quer ver só? O fato da molécula de água ser polar leva a um fator de coesão. A coesão pode passar o processo de solvência. Só que essa solvência ela pode ser dada em reações metabólicas, que daí no caso passa a ser chamado de solvente
universal. Mas esse solvente universal é assim porque participa das reações, certo? E participar das reações por quê? Porque a água contém grande quantidade de energia. Captaram a mensagem, gente? Tá? Então, essa estratégia aí de que a água, as propriedades da água, elas são interligadas, tá? Uma propriedade acaba gerando outra propriedade, tá? Bom, eu vou sair um pouquinho das propriedades, mas a gente vai falar um pouquinho, a continuar sobre água, né? A gente vai falar do fator quantidade. Quantidade de água, é claro. E essa quantidade de água, pessoal, vinculada à idade e vinculada ao metabolismo. Muito bem. A quantidade de água, ela tem uma certa variação conforme a idade, assim como o metabolismo. Pergunto, portanto, quem tem mais água? Um bebê ou um idoso? Proporcionalmente ao peso, é claro. Quem tem mais água? Um bebê ou um idoso? Deixa eu dar um tempinho, daí você corta aí, né, Karina? Onde eu estava, pessoal? Um pouquinho mais pra cá. Aqui assim. Vamos lá. Quem tem mais água? Um bebê ou um idoso? Proporcionalmente ao peso? Um bebê. Um bebê pode chegar a 80%, 78% de água corporal. Já um idoso, 68%, já caiu dos 70%. Então a diferença é considerável. No bebê, pessoal, tudo está acontecendo, não é? Todos os tecidos estão se multiplicando praticamente, né? Todos os tecidos estão em fase de crescimento propriamente. Então, no bebê, as reações metabólicas elas são muito mais intensas. Logo, tem que ter mais energia. Mas para ter mais energia, tem que ter mais o que, gente? Água. Porque é na água que fica a energia. Já no idoso, quase nada está acontecendo. Tadinho. Ele já começa a não renovar mais nada, nada mais cresce, enfim, né? Então, um idoso, pelo fato de ter menor taxa metabólica, precisa de menos energia. Logo, não precisa ficar com muita água no corpo, não é, pessoal? Não, você tem menor gasto de energia, não precisa ficar com água no corpo, então acaba desidratando. E a desidratação é um fato marcante da idade, não é? O fato marcante da idade, né? Começa a desidratar, então começa a perder a tonicidade celular e aí vai começar a enrugar, enfim, começa a cair tudo, enfim, né? Tem todos esses detalhes. Bom, então vamos lá. Fonte da juventude agora. Como é que eu faço para retardar o envelhecimento? Até um certo grau, é claro. Manter o corpo hidratado. Manter o corpo hidratado seria uma estratégia muito interessante para deixar o seu organismo... Bom, mas espera aí. O seu organismo só vai ficar hidratado na dependência do seu metabolismo. Se o seu metabolismo está baixo, o organismo vai reter água? Não. Então você pode tomar água à vontade, é bom, mas isso não vai fazer com que o seu corpo tenha retenção de água, porque o seu metabolismo não está exigindo. Logo, qual é a fonte da juventude? Ou para retardar o envelhecimento, digamos assim, beber água e fazer atividade física, horas. Se você tem hidratação e você tende a ter metabolismo acelerado por mais tempo, faz com que o seu corpo retenha água, concorda? E se o seu corpo retém água, ele mantém a tonicidade, então as coisas ficam mais em pé, né? Tipo o rosto, a pele em si. Entendido, gente? Tá? Bom, então, relação de idade com a água. É proporcionalmente ou é inversamente proporcional ou é proporcional? Quanto menor a idade, mais água. Quanto maior a idade, menos água. Essa é uma relação inversamente proporcional. Agora vamos pensar no metabolismo. Bom, a ideia já foi passada, né? E eu vou usar agora um exemplo, tá?
Qual dos dois tecidos que eu vou citar agora tende a ter mais água? O tecido muscular ou o tecido ósseo? O tecido muscular ou o tecido ósseo tem mais água? O tecido muscular, sem sombra de dúvida. Mas por quê? Por que o tecido muscular tende a ter mais água? Porque tem maior metabolismo. Tem maior metabolismo, precisa de mais energia. Entendido? Para que as reações metabólicas aconteçam. Tá? Então, quanto maior o metabolismo, mais água. Quanto menor o metabolismo, menos água. Isso é diretamente proporcional. Tudo bem, pessoal? Bom, até esse momento aqui, são os mais cobrados em provas. Tem outras propriedades que a gente vai discutir com menor grau de necessidade, tá? Mas a gente vai falar. Vocês já ouviram falar em capilaridade? Capilaridade, ouviram, pessoal? Capilaridade é o potencial, a capacidade que a água tem em ficar aderida a determinadas superfícies. Se essa superfície, ou se o material, ou se a estrutura for um capilar, uma estrutura bem fininha, nós teremos então uma adesão com uma ação, tá? Então, a capilaridade está vinculada à adesão da água com superfícies. Com superfícies. Se porventura a superfície for de um capilar, ou seja, se for um capilar, um vaso bem fininho, vai gerar uma ação. E essa ascensão é de... Eu já dei a resposta. Essa ação é de uma ascensão, de uma subida. Isso nos leva a um exemplo importante que a gente vai conversar ainda, né? Que é o xilema. O xilema é um capilar, um vaso de condução de água e sais minerais que as plantas possuem. O xilema, por ser um capilar, no caso, né, faz com que a água tenha um fator de adesão e a água, com esse fator de adesão, consiga subir. Não é muito considerável essa ascensão pela capilaridade, mas ajuda, tá? Então, o xilema, pessoal, saúde, a condução da seiva bruta. A condução da seiva bruta é algo que a capilaridade, então, está envolvida. Tudo bem? Outra propriedade da água é a sua tensão superficial. Bom, isso aqui já dá para a gente ir direto a um exemplo, tá? Vocês já viram um inseto sobre a água? Um inseto pousando e até caminhando sobre a água? Já viram isso, pessoal? Já. Por que isso é possível? Como isso é possível? Bom, isso é possível porque a água tende a ter uma tensão em uma superfície. Se o corpo d'água formar um filme, uma película d'água, ou seja, a água estiver relativamente parada, tá bem? Ela cria uma película. E essa película, pessoal, apresenta uma tensão superficial. É o momento em que as moléculas de água na superfície estão mais coesas. Nosso começo. Quanto mais coesas, pessoal, mais difícil é quebrar, mais difícil é rompê-las. Isso significa que o inseto, então, pode pousar e não quebrar a tensão superficial. Pode até caminhar sobre a água. Entendido? Mas veja que o inseto tem uma estratégia muito interessante, né? O inseto pousa com a patinha em pezinho assim, gente? Ou para o inseto pousar, ele dá uma dobradinha na patinha e dobra e pousa com a pata dobrada? Qual das duas estratégias você acha que ele usa? Assim ou dobradinha? Dobradinha. Por quê? Porque ele vai aumentar a área, diminuindo a pressão. Se ele diminuir a pressão, pessoal, a superfície então não será rompida e o inseto pode ficar tranquilamente sobre a água. Entendido?